Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, fazendo jus da nossa palavra, de tudo que eu já botei lá no Classroom, tá certo? Uns vídeos totalmente detalhados, com todos os tópicos que eu vou mostrar aqui, que tá no livro de vocês. Então, eu separei aqueles vídeos lá, porque vocês assistindo, a absorção será melhor, tá certo? Vocês vão ter uma explicação mais legível por conta da, da maneira com qual o vídeo lá foi gravado. Tanto é que eu estou vendo a possibilidade de ver a maneira com qual a gente pode retomar dessa seguinte forma também, fazendo uso de um aparelho que nos facilite esse tipo de gravação, que eu possa utilizar o quadro, que eu possa utilizar, né, um data show, algo desse tipo para facilitar o aprendizagem de cada um. Então, nossa aula de hoje é referente ao capítulo 4, já no nosso módulo 3, é o último capítulo que temos para ser trabalhado, foi o único conteúdo que ficou antes dessa pandemia toda a ser trabalhado em sala de aula, que é os números racionais, tá certo? No sétimo ano A, eu tive a oportunidade de fazer a introdução do conteúdo, mostrar algumas coisas, inclusive fazer algumas correções de exercício. Já no sétimo ano B eu não tive essa oportunidade, mas a gente vai ver aqui, folheando o nosso livro detalhadamente, cada tópico que eu sugeri de lá de vídeo individual para cada conteúdo que o capítulo aborda, tá bom? Então temos aqui a nossa introdução de números racionais. Números racionais nada mais é do que números fracionários, tá? A partir de hoje a gente vai trabalhar dessa seguinte forma. Ele traz aí a fração 2/5, indica o que chamamos de razão de 2 para 5. Trata-se de um número racional que recebe esse nome por ser representado pela uma razão entre dois números inteiros. Então, a nomenclatura do número racional é a letra Q, tá certo? Ditada como quociente. Então, porque ele tem aqui já mais um exemplo, 6 sobre 3, nada mais é do que uma divisão de 6 dividido para 3, resultando em 2 quociente, voltando aí a nossa nomenclatura dos números racionais, a letra Q, tá bom? Deixa ele lá detalhado um vídeo que vai mostrar para vocês essa parte de adição e subtração de números racionais, tá certo? Temos aqui um início, que são adição e subtração de números racionais com denominadores iguais, e seguindo na outra página temos aqui adição e subtração de números racionais com denominadores diferentes, né? Então, eu sugiro que vocês assistam o vídeo, tirem toda a dúvida possível, tá? E qualquer coisa vocês voltem aqui comigo, ressalte e tire a dúvida de onde parou para realizar os exercícios de vocês. Né? Então, a observação que ele tem aí, que já está em negrito no livro de vocês, adicionamos os numeradores e conservamos o denominador comum. Esse denominador comum já ressalta que são denominadores iguais. Então, aqui no exemplo da letra A, temos menos 2 sétimos, com mais 8 sobre 7. Se a gente observar, o denominador é 7, é igual, ele diz conserve o denominador, ou seja, repita o denominador e faça apenas o cálculo do seu numerador. Então, menos 2 com mais 8, a gente volta para o conceito de números inteiros e sinais diferentes, a gente tem que subtrair e conservar o sinal do número maior. Então, por isso que o resultado dessa fração aí foi 6 sobre 7. Porque menos 2 com mais 8 sinais diferentes, a gente subtraiu e o sinal que prevaleceu foi o de mais, resultando em um número positivo. Ok? Só uma introduçãozinha básica. O próximo exemplo que temos aqui, se pudermos observar, esses denominadores são diferentes. Então, temos aí a fração 2/3 com mais, dentro do parêntese, menos 1/2, 1 sobre 2. Então, como esses denominadores foram diferentes, o primeiro passo que a gente tem que fazer para resolver é fazer o MMC, ou seja, tirar o MMC de 3 e de 2, tá certo? Voltando também para aquele conceito de eliminar parêntese, a gente vai fazer o jogo de sinal. Eu repito a minha primeira fração, que nesse caso aqui é 2/3. Eu repeti, fiz esse jogo de sinal aqui com mais com menos, resultando em um número negativo. O MMC de 3 e 2 foi 6. Eu vou fazer aquele mesmo processo da divisão do 6 dividido para 3, que deu 2. 2 vezes 2, 4. Repetir o sinal de menos, 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 1 na fração deu 3.
novamente eu tenho uma subtração, 4 menos 3, 1 sexto. Tá certo? Sugiro que vocês deem uma olhadinha lá no vídeo, porque a professora está usando a louça, vai ficar melhor o entendimento de cada um. Tá certo? Então, continuando aqui, ele traz algumas propriedades, né? Propriedade de fechamento, comutativa, associativa, elemento neutro e elemento oposto, tá certo? Então, propriedade de fechamento, ele diz aí a soma de dois números racional é também um número racional. Que é isso? É só a gente fazer o cálculo com o qual já estamos fazendo, tá? A resolução de adição ou subtração de números com fração, tá bom? Segunda propriedade é a que a gente chama de comutativa, ele tem aí, no conjunto dos números racionais, a ordem da parcela não altera a soma. O que é que eu quero dizer com isso? Ele trouxe aqui um exemplo de 3 sétimos com mais 2 sétimos, resultaria em 5 sétimos, é a mesma coisa de eu fazer 2 sétimos com mais 3 sétimos, não vai mudar o resultado da questão, tá bom? Terceira propriedade é o que a gente chama de associativa, tá certo? Propriedade associativa a gente já sabe que são aquela propriedade que a gente tenta fazer o cálculo melhor utilizando o elemento associativo que é o parêntese, tá? Na adição de mais de duas parcelas, sendo elas números racionais, podem se associá-las de diversas maneiras. Ou seja, ao invés de a gente fazer todo o cálculo em uma única vez, unificado, a gente pode associar, fazer duas parcelas e depois resultado com a outra parcela. Tá certo? Temos a quarta propriedade, que é o que a gente chama de elemento neutro, tá? Ele diz aí que o elemento neutro na adição e subtração a gente já sabe que é o valor zero, o número zero. Então, qualquer número que a gente somar a zero, o resultado volta a ser ele mesmo. Então, para um número racional não é diferente. Se eu somo uma fração com zero, o resultado é o valor fracionário, não vai ter alteração. A quinta propriedade é o que a gente chama de elemento oposto, tá certo? Então, seguindo a mesma linha de raciocínio lá nos números inteiros, o elemento oposto é o contrário do valor, tá bom? Cuidado para não ter aquela questão de inverso, tá? Então, o elemento oposto de menos 2 seria quem? Mais 2, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, o elemento oposto de menos 2 sétimos nada mais é do que mais 2 sétimos, resultando em zero, tá certo? Então, umas explicações assim bem rápidas, bem singela, que vocês também acompanharão diretamente no livro de vocês, tá certo? Então, ele volta aí com multiplicação de números racionais, que é bem simples, tá certo? O que é que a gente vai entender de multiplicação de números racionais? São multiplicações de fração, onde eu devo multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Isso aí é bem simples, nesse exemplo que temos aqui, de 4 vezes 2 nono, né? O 4 ele não tem denominador, mas a gente já sabe que a partir do momento que uma fração não tem denominador, o valor que se enquadra a ele é o número 1. Então eu fiz aí a multiplicação de 4 vezes 2, deu 8. E a multiplicação de 1 sobre 9, 1 vezes 9, 9, resultando em uma fração 8 nonos. Ok? Bem simples aí também, tá certo? Nossa próxima exemplo que tem aí, também são outras questões relacionadas à multiplicação, tá certo? Agora usando alguns sinais, onde teremos que, primeira coisa, fazer o jogo de sinal, depois as multiplicações do numerador com numerador e denominador com denominador, tá certo? Esse último exemplo que tem aqui, esse exemplo 2, é o que a gente chama de fração de quantidade, tá certo? Quando eu quero calcular uma fração de quantidade. Então ele vem aí com um exemplo, né, bem simples também, e eu sugiro que vocês deem uma olhadinha essa ordem aí que é feita, tá certo? Então, ó, eu pego o valor, divido pelo numerador e o resultado eu multiplico divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. No caso, 72 dividido por 9, porque o livro ele já deu o resultado rapidinho. 72 dividido para 9 foi 8, e 8 vezes 8 chega aí nesse resultado 64, tá bom? Aqui novamente ele vem com as propriedades, sendo que as propriedades de multiplicação também seguem a mesma linha de raciocínio, tá certo? Do qual a gente já trabalhou, tá bom? E chegando em divisão, tá certo? Divisão de números racionais. Também bem simples. Vamos ler esse conceito aqui que ele botou dentro do quadrinho aí que já está em destaque.
Na divisão de uma fração por outra, multiplicamos o dividendo pelo inverso da segunda fração. O que é que eu aconselho, em outras palavras, que vai existir melhor para vocês? Vamos prestar atenção aqui nesse exemplo. 5 nonos dividido por 4 onzeavos. O que é que interessa a gente entender melhor? Vamos repetir a primeira fração. Tá vendo que eu repeti a primeira fração sem fazer nada nela, que é o 5 nono. Vamos inverter a nossa operação, ou seja, a operação inversa de divisão é a multiplicação. Vocês notem que tem aí um sinal de multiplicação. E o inverso de 4 onzeavos, que nesse caso ficou 11 quartos. Notaram? Então, quando a gente fez isso aí, eu vou fazer somente a multiplicação normal, que a gente já viu nos conceitos anteriores. 5 vezes 11, 55. 9 vezes 4, 36. Ok? É bem simples, mas aí tem uns vídeos explicativos. Eu sugiro que vocês também deem uma olhadinha lá. Tá certo? Esse números racionais e fração de quantidade é o mesmo conceito que eu acabei de mostrar nesse exemplo aqui, ó, para vocês, tá bom? Notem que eu só estou fazendo assim algo bem singelo, só para trabalhar essas páginas que não ficaram claras ainda, né? Não foram trabalhadas em sala de aula. E chegamos em potência de números racionais. Então, se a gente já sabe o conceito de número racional, que é uma fração, então, potência de números racionais nada mais é do que uma potência com fração, que eu também irei seguir a mesma linha de raciocínio na multiplicação de fatores iguais. Eu tenho aí um exemplo de uma fração de 1 meio elevado à quarta potência, e ele fez a multiplicação, tá? Que ele decompôs aí 1 meio 4 vezes, resultando em 1 16avos. Ele decompôs 1 meio em 4 parcelas, 4 fatores, 1 meio, 4 vezes, e fez a multiplicação de 1 vezes 1, vezes 1 vezes 1 novamente, resultando em 1, e 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 2 chegando em resultado 16, ok? Aqui tem alguns exemplos, algumas observações, né? Para a base nula de expoente zero, ou seja, toda potência de expoente zero, resultado é igual a 1. O exemplo 3, toda potência de expoente 1, o resultado é igual a base, ok? Chegando novamente em algumas propriedades, tá certo? Eu sugiro que vocês retomem aquelas propriedades dos números negativos, que são os números inteiros, que seguem a mesma linha de raciocínio, tá? Produto de potência de mesma base. O que é que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Eu botei até no último exercício uma questão desse tipo aí para vocês resolverem. Segunda propriedade é a divisão, que a gente vai repetir a base, subtrair o expoente, tá certo? Terceira propriedade e quarta propriedade, elas são bem similares, que é a potência de um produto e a potência de um quociente. Notem que elas só vêm com apenas um expoente e as bases elas são diferentes, tanto no produto quanto no quociente, e a maneira com qual eu vou calcular é repetir a base e fazer com que o expoente dado seja unificado para cada uma delas, tá bom? Finalizando com potência de potência, que é a última propriedade, no qual eu repito a base e multiplico os expoentes, tá bom? Mas aí eu também já disponibilizei um vídeo na semana passada que vocês podem voltar e ressaltar esse conteúdo lá se tiver com alguma dúvida, tá certo? Voltamos com a questão agora para potência com expoente inteiro e negativo, tá? Aqui, ó. Vamos prestar atenção já nesse último exemplo aqui. Expoente inteiro e negativo. Notem que o exemplo A é 2/3 elevado a menos 2. Então, para esse tipo de resolução, é bem simples também, porque o que é que a gente faz para resolver? Primeira coisa, o inverso da fração. Notem que o exemplo era 2/3 e que a resposta já foi dada em 3/2, ou seja, inverteu, né? A gente fez a troca aí, o denominador passou a ser o numerador e o meu numerador passou a ser um denominador. Era 2/3 e a fração virou 3/2. O meu expoente permanece sendo o mesmo, sendo que agora positivo, não mais negativo. Então, 3/2, resultando na fração 9 quartos, porque eu vou fazer a decomposição de fatores iguais e 3/2, 3 elevado a 3 deu 9,
e 2 elevado a 2 deu 4, ok? Então aqui tem outros exemplos de potência de base 10, que segue a mesma linha, chegando em notação científica, tá bom? Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha em notação científica, porque eu disponibilizei um vídeo também, que ele tem um conceito básico do que é uma notação científica. A questão diz, notação científica, para a gente calcular, é fazer com que aqueles números imensos, aqueles números enormes, né, composto por vários zeros, ou seja, 1 bilhão, 1 trilhão, seja transformado em números menores, sempre usando a base 10. Sempre usando base 10. Então, o principal conceito que a gente tem de notação científica é que temos que transformar em um número maior do que 1 e menor do que 10. Esse é o principal conceito aí de notação científica. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha lá no vídeo para que as dúvidas sejam mais esclarecidas, tá bom? Chegando da mesma forma em uma raiz de números racionais. Quando a gente estudou raiz quadrada, né? Quando eu sugeri para vocês ver aquela tabelinha que eu disponibilizei no 6º ano, uma tabela que tinha lá de 1 até 400, eu acho, né? Então vamos tentar retomar a ela, fazendo uso dela para calcular esse tipo de questão aqui. Radiciação de números racionais, ou seja, uma raiz quadrada de números racionais, voltando para o conceito, uma raiz quadrada de fração. Então, se a gente vai calcular uma raiz quadrada de uma fração, então vamos calcular a raiz do meu numerador e a raiz do meu denominador. Então, temos aí alguns exemplos, né, como aí a primeira questão, 1/4. Então, note que ele tirou a raiz do número 1 e a raiz do número 4, que deu em 1/2. Outro exemplo aqui, raiz de 16, raiz de 25, né? A fração inicial era 16 25avos. Então, raiz de 16, 4, raiz de 25, 5. Tá bom? Fechando o nosso conteúdo, vem expressão. Só que aí, por se tratar de umas contas um pouco maiores, o que é que eu sugeri para vocês? Deixar que esse conteúdo a gente esteja trabalhado em sala de aula. Tá certo? Então, eu peço a vocês que deem uma olhada no seu material. Tudo que eu falei aqui, todo tópico que eu detalhei aqui, eu ressaltei em vídeos específicos, né, para que vocês possam assistir, tá bom? E qualquer dúvida, vocês usem o WhatsApp ou o próprio Classroom para esclarecer e tirar alguma dúvida aqui comigo, tá certo? Forte abraço em cada um de vocês, né? Espero que isso aí passe rápido, daqui a pouco estejamos todos em sala de aula, para que a gente possa nos encontrar e com certeza matar essa saudade que todo mundo está de um professor, de um colega, do próprio espaço escolar, tá certo? Forte abraço em cada um. Até a próxima aula.